Oi, gente! Mais um programa A Vida é Assim começando. Tá legal pra caramba, né? Cada assunto interessante. E eu aproveito a convidar você que tem uma história interessante, trágica, polêmica, engraçada, uma profissão inusitada. Que tal você vem aqui contar? É de graça, olha que maravilha. Já faz aí a divulgação aí da sua história ou do seu trabalho. E se você aqui é do YouTube, aqui em cima, nesse izinho, tem a playlist de todos os outros programas que já foram pro ar. E no YouTube, toda sexta-feira tem programa novo às 10 da noite. É só você se inscrever aqui, ativar o sininho para que todo vídeo novo você seja notificado, tá? E deixa seu like, faça seus comentários, sugere temas interessantes, tá? E da mesma forma você do Instagram, do Facebook, que a entrevista que vai primeiro pro ar no YouTube, vai depois pro Facebook e no Instagram, domingo às 10 da manhã. Então curte, compartilha, se inscreve, marca seus amigos, faz seus comentários, porque é uma forma da gente saber se vocês estão gostando, tá bom? E hoje é um assunto tão interessante, tão importante, que eu diria até de utilidade pública, porque a gente vai falar, a gente não, né? A nossa convidada Renata Naves, psicóloga clínica e hospitalar, há 14 anos ela vem falar do transtorno de ansiedade em tempos de pandemia, né? Quanta gente aí ficou ansioso, quanta gente aí... Você que pode estar assistindo está ou conhece alguém, né, que de repente vai ser importante assistir essa entrevista. E eu vim de amarelo, não foi à toa, porque estamos em setembro, né, comemorado aí o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, porque uma coisa está ligada na outra. E a Renata vem explicar pra gente. Fica aqui, você vai gostar. Renata, primeiramente, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada por ter aceito tão rapidamente assim o convite. Eu que agradeço. E a ideia é realmente mostrar para as pessoas, né, sobre esse assunto que deve estar em alta, infelizmente, agora, né, que esse transtorno. Eu quero que você explique pra gente, você que é formada como em psicóloga hospitalar, né? Sou psicóloga, tem 14 anos. E sou pós-graduada em psicologia hospitalar, tem 12 anos. Que legal! E 11 anos em experiência dentro do Hospital Geral. E foi desse jeito no hospital que eu conheci a Renata, por isso o convite aqui, porque quando meu pai foi internado na UTI e ficou lá 30 dias e, enfim, foi-se por insuficiência respiratória, enfim, a Renata como psicóloga deu um suporte bem interessante para o meu pai lá, então isso ficou muito marcado no meu coração. E como eu vi a sua competência e o seu carisma, porque psicólogo não basta ter competência, né? Tem que ter empatia, tem que ter carisma, eu sei que você tem. E aí eu quero que você explique então para as pessoas o que é esse transtorno de ansiedade. Bom, a gente pensou, né, juntas nesse tema por conta do que está acontecendo no mundo. Né? Essa pandemia, esse isolamento social que foi forçado e muito rápido. E o que isso vem gerando assim, de transtornos emocionais para o ser humano no geral, de todas as faixas etárias, né? A gente pode falar. E o transtorno de ansiedade é o que vem em primeiro lugar na questão de aumento de casos, digamos. Tá? Junto com depressão e estresse. Dentro do transtorno de ansiedade existe a crise aguda, que é a crise de ansiedade, né? É popularmente conhecida como a síndrome do pânico. Tá? E a gente tem observado, assim, graças a Deus, um aumento significativo da busca das pessoas pela psicoterapia, pelo auxílio psicológico. Tá? Que em parte é bom porque estão pedindo ajuda, mas em parte é ruim porque os problemas estão aumentando, né? Aumentou muito. Depressão, ansiedade, estresse, estudos indicam um aumento de 7% em média, assim, além nesses do que meses. já existia. Né? E um estudo feito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi realizado no começo da pandemia, em março, né?
Ansiedade e estresse, houve um aumento de 80% em um mês, tá? Depressão dobrou o número. Depois de um mês desse estudo, do estresse agudo, 6,9% foi para 9,7%. A gente está falando de abril. Meu Deus. Né? E a gente está em setembro. Depressão de 4,2% foi para 8%. E a ansiedade de 8,7% foi para 14,9%. Meu Deus. Isso em abril, tá? E a gente não está falando de ansiedade corriqueira. Todo mundo é um pouco ansioso, não é? A gente está falando de crises pontuais, de transtornos generalizados que a gente fala. E o que eu estou sentindo no meu consultório é o retorno dos pacientes, que até então eles, por algum motivo, interromperam a terapia e receberam alta até, o retorno nesse momento. Por quê? Quem já tinha ansiedade ou sofre desse transtorno agora voltou a sofrer, aumentou. Alguns já sabem lidar com isso, porque é isso que a gente faz na terapia. Muitas pessoas que nunca tiveram estão tendo e não sabem identificar. Pois é, porque tem a ansiedade normal, e tem o transtorno da ansiedade e tem a aguda, que é a síndrome do pânico, né? Então, é a crise em si. Isso. Então, exemplifica o que é cada coisa. Vamos focar em pandemia, tá? Porque assim, é muito aberto. Ansiedade comum, igual você falou, todo mundo é um pouco ansioso. Tem alguma data, né? Então, um exemplo comigo. Hoje eu tenho uma entrevista com a Tatiana. Ontem eu posso, não sei, um pouco de insônia, um pensamento um pouco acelerado, roer as unhas. Isso é uma ansiedade comum, que a gente fala. Tá? Não, você não tá doente, é uma ansiedade normal e é esperado. Uma ansiedade dá aquele frio na barriga, até uma ansiedade boa, que a ansiedade pode ser boa também. Ah, pode? Sim, né? Nesse caso, por exemplo, né, você tem uma entrevista de emprego, não é que ela casamento. É boa, ela provém de o que motiva a ansiedade. Isso. É uma coisa boa. E aí não tem a crise específica, você não tem um sofrimento enorme com isso, tá? Mas, falando de pandemia, o que a gente observa? A alimentação desregrada, a pandemia aconteceu, o isolamento social foi forçado, isso no mundo todo. Existe um bicho lá fora, que ninguém conhece, né, que é o vírus, assim que a gente conversa com as crianças, né, tem um bicho-papão lá fora, que ainda não existe um remédio, uma medicação, tanto para controlar quanto para cura, tá? Então, o temor da morte vem acompanhando muito essa pandemia, né, porque é um vírus mortal. E a gente só vê casos aumentando, mas graças a Deus a medicina aí tá avançando e tá batalhando e, né, vamos batalhar junto. Bom, dentro da pandemia, né, o que a gente tem observado? Nos idosos, um comportamento ansioso, sim, mas um aumento talvez de comportamento depressivo. Os netos foram afastados. Sim. Eles precisaram se isolar. Não podia mais aquela rotina de tomar um café com os amigos, ir na praça, ir na casa do idoso, que muitas fazem atividades, ou até trabalhar. Tá? Então, na faixa etária, depois dos 60 anos, a gente observa um índice maior de comportamento depressivo, ou até a depressão instalada como doença. Crianças, né, e adultos no geral, um aumento na ansiedade. Como na criança? A criança tem energia. A criança, ela precisa se socializar, é por isso que ela está na escola, foi retirada. E como que elas conseguem manifestar isso? Brincando, pulando, extravasando, gritando, fazendo birra, né? E aí o familiar briga, não sabe lidar, né? Interrompe aquela expressão da criança, enfim. As crianças estão sofrendo também. Imagino. Né? Porque muitas não conseguem entender de Porque fato. racionalmente não entende. Exatamente. Como assim? Que bicho é esse que eu não consigo ver? Por que tem médico que eu não consigo curar, né? Por que eu não tô indo mais na escola? Enfim. E nos adultos, adolescentes, todo mundo tá relatando um ganho de peso. Não aumento de apetite, né? Mas o comer compulsivamente. Compulsivamente. Por quê? Quando a gente tem muita ansiedade, uma das orientações é a gente buscar prazeres em vários afazeres. Se você foca em um, que o comer é um prazer. É um prazer maravilhoso, diga-se de passagem. Né? É um prazer. É um prazer. Então as pessoas estão comendo muito. É um sintoma de ansiedade? Sim. Ou seja, a rotina foi quebrada. E uma das orientações o medo foi instaurado. O medo, né? O pavor, enfim.
Então, essas são ansiedades comuns e, digamos, esperadas no momento de pandemia. Tá. Agora, sintomas específicos. Tá, então esses específicos aí, espera um pouquinho, porque tem um recadinho aí pra você da Marcela Giroto. Recadinho dado pra você da Marcela Giroto, ela que faz sempre o cabelo e a make, gostaram? Ó, vale a pena, né? Chique. Bom, voltando então a falar dos específicos, então, das características específicas. Quando eu sei que é uma crise de ansiedade, né? Novamente, cada um vai manifestar de uma maneira, mas no geral, desconforto gastrointestinal pode ser um sintoma de crise de ansiedade. Desconforto gastrointestinal significa prisão de ventre, intestino solto, desconforto. Pode ser um sinal. Olha. Dores musculares. Isso inclui no maxilar, tem muito caso de bruxismo. ATM, exatamente. Se eu tô mordendo muito, nem percebo, tenho muita dor de cabeça, sintoma. Durante o sono tá muito o quê, né? Quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente tá falando do corpo inteiro se contrai. Muscular isso também. Sim. Tá? Sudorese, geralmente nas mãos. Sudorese é o quê? Suor nas mãos, às vezes nos pés. Tá. Ataque cardíaco, né? Coração acelerado. Eu sinto muito coração acelerado. Pensamento acelerado. Que já existe, né? A síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. Agora tá mais acelerado ainda. Né? Tá? Isso dentro de uma crise, eu tô falando. O indivíduo está tendo uma crise de ansiedade, a síndrome do pânico, a gente tá falando agora. Tá. Né? Pode acontecer formigamento nas mãos, nos pés, sensação de formigamento no corpo, nos lábios, tá? Pensamentos ruins e pensamentos suicidas. Ideias de morte. E por isso, gente, trazê-la aqui em setembro, viemos de amarelo, né, aqui, porque a gente tem que falar do setembro amarelo, né, falar do suicídio depois. Caramba, então chega até nisso. Chega. Menina, que sério. Gente, você, de tudo isso que a Renata disse, vocês conseguem identificar? Eu já me identifiquei com alguns aqui que eu já passei. Falar que não, né? A gente tenta, né, melhorar. Eu faço meus mantras, minhas meditações, né? Chega uma hora que eu dei uma surtada. Sim, eu já tive crise de ansiedade também. Né? A gente é ser humano. Né? Então, a ideia é essa. Como identificar que é uma crise, como eu identifico que o meu familiar está em crise de ansiedade. Bom, identifiquei. Você não precisa ter todos esses sintomas, cada um vai ter. Pode ser um sinal, sabe? Um desconforto. Não, mas eu não comi nada. Ou contração muscular, igual eu te falei. Tensão muscular, desculpa. Né? Uma noite mal dormida, ele vai começar sutil. Pode acontecer uma crise específica? Pode. Mas vai começar muito sutil. Tá? E aí a gente vai falando, vai subindo o degrau. Então, o dia que era apenas aquele desconforto, é o desconforto, mas também um formigamento. Caramba. Daí no outro dia vem a crise, vem a sensação e a ideia suicida, e por isso que muitos casos acontecem, né? E tá acontecendo já? Tá acontecendo um aumento de 7% nos casos de suicídio durante a pandemia. Gente. Tá acontecendo, assim, de um ano para cá, um aumento significativo de casos de suicídios no Brasil. Também falando da depressão, não só da ansiedade. A ansiedade e a depressão, elas andam ali. muito juntinhas, eu falo, né? Infelizmente. Então, às vezes vem primeiro um comportamento depressivo, aí vem junto uma crise de ansiedade, enfim. Voltando um pouquinho para depois a gente falar do Setembro Amarelo, né? O que fazer? Primeiro, pedir ajuda. Não ignorar qualquer sintoma. Um exemplo, mãe, tô sentindo algo diferente, eu não era assim. Né? Fulano, ou tá sozinho.
principalmente quando tá sozinho, É perigoso. ligar para alguém, enviar uma mensagem, falar. Mas tem esse lance da pessoa identificar e aceitar, né? Tem gente que fala, não, imagina, eu tô ótimo, não preciso disso. Fala, eu psicólogo? Mas jamais. Tem o lance do preconceito, né? Graças a Deus isso diminuiu bastante. Desde bom. assim, de que eu me formei pra cá, o preconceito diminui, mas ainda o paciente faz alguns caminhos até chegar ao consultório do psicólogo, tá? E quem mais aceita? É a mulher ainda? A mulher. E a mulher, falando nisso, nos estudos estão apontando também que tem mais predisposição a transtorno de ansiedade e depressão e aumentando casos de mulheres durante a pandemia, porque violência doméstica, infelizmente. Sim, aumentou muito. Né, onde já existia aquele relacionamento abusivo, aquela violência doméstica, cada um ia trabalhar. Ela tinha um sossego, umas horas de paz, né? E Tá. agora? Né? Enfim. Então, o paciente, antigamente muito mais, hoje em dia ainda faz, geralmente, ao invés de ir direto ao consultório do psicólogo, que é a orientação, tá, gente? Procure um profissional, psicólogo. Mas você está atendendo online, né, gente? Porque mesmo que não tenha presencial, ou tem alguém que está no presencial tomando todos os cuidados, mas ainda assim tem medo, tem como ser online. Eu, atualmente, estou fazendo online. Antes da pandemia, só profissionais psicólogos cadastrados e liberados pelo CFP que poderiam fazer a psicoterapia online. CFP é Conselho Federal de Psicologia. Isso. Eu já era cadastrado porque eu faço acompanhamento também pós-cirúrgico de pacientes que fazem a bariátrica. Então, eu já era cadastrado e já tinha a prática da psicoterapia online. Tá. Na pandemia, o Conselho Federal liberou todos os psicólogos, tá? Bom. E a psicoterapia online caracteriza como aplicativo, bate-papo no aplicativo, tá? Por mensagens com o paciente, ligação, e-mail e chamada de vídeo. Então, tudo isso caracteriza a psicoterapia online. Entendi. Eu tenho pacientes que preferem vídeo, tem pacientes que não. Eu tenho pacientes que estão sentindo muito a falta do presencial, que eles precisam ir ao consultório. Eu sou dessas, eu sou sinestésica, eu preciso dos todos os sentidos. Mas tem paciente que está preferindo e está conseguindo, a gente está conseguindo outros caminhos ali do processo terapêutico até melhor através do online. Porque talvez se sente menos invadido, né? Menos exposto. Mais confortável. Mas pode ser. O importante é procurar ajuda, né, gente? Procurar ajuda, tá? Profissional psicólogo, falar para alguém da família, a família levar até o profissional. E muitas vezes, falando de crise de ansiedade, falando da crise em si aguda que eu expliquei para vocês, é uma questão de saúde pública, tá? Sim. É para ligar pro SAMU. Sim, pro SAMU. Olha, gente, sabia disso? Não sabia, não? Sim. O suicídio, a ideação, a tentativa de suicídio é muito sério, tá? E vem acontecendo. Vem acontecendo. Se você entrevistar alguém do SAMU, do resgate, eles vão relatar. Tá? E mulher, homem, adulto, velho, criança, o que... Tem esse número? Tem de 15 a 29 anos, é o maior índice de suicídio. Caramba! Mas tem de 10 a 14 anos. Ai, Jesus! Agora, falando um pouco dentro de pandemia, caso de idosos. A gente teve um ator, eu esqueci o nome dele. Mogliaccio? Isso. Acho que é isso. Isso, ele até deixou uma carta. Ele deixou uma carta. O suicídio sempre dá sinais, gente. Sempre. Muito bom. Eu quero que você fale disso já já. Tá. Gente, tem mais um recadinho para você agora da doutora Priscila Helena. Bom, então voltando aqui, você falou que dá sinais, então. Sempre. Quais são? Isso vai depender muito do momento do indivíduo,
da rede de apoio que ele tem, da forma que ele tem de se expressar. Se é a primeira vez, não é. Então, infelizmente, existe muito preconceito em relação ao suicida, né? A gente precisa entender que aquela pessoa está doente. E o que suicida quer matar? A dor que ele está sentindo. Isso tem a ver, porque eu ouço muito assim, é depressão, é falta de Deus, é falta de religião, é suicídio, é falta de amor próprio, falta de Deus. O que é isso ou não é isso? O que é? Não. Não tem nada a ver? Não. O indivíduo que tem ideação suicida, que é a ideia suicida, a vontade do morrer, é uma pessoa doente emocionalmente. A gente está falando de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno depressivo, outros tipos de transtornos, tá? Então, é doença, é muito sério, não é frescura, tá? Infelizmente acontece. Sempre deixa sinais. A gente vê muito caso de cartas, né, que deixa... Mas a gente vê muitos casos que, gente, como assim aquela pessoa? Porque tá sempre sorrindo. Dizem que essas são as mais perigosas, as que estão sempre bem, sempre sorrindo. Porque como é que a gente vai saber? Eu conheço gente deprimida que diz que tem quadro, toma tarja preta, eu conheço. E se você olhar, Renata, é a pessoa tão feliz. Está se tratando, né? A gente tem a ideia, as pessoas têm a ideia de que o depressivo tem que estar numa cama, emagrecido, chorando. E que não quer ir pra rua, essa é a impressão que a gente tem, né? Quer ficar dentro de casa e não, né? Não. Quando tá numa crise, quando é o início do tratamento, ainda tem um tempo ali para ajuste de medicação, tá? Por que medicação? Dependendo do estágio que tá o transtorno, o profissional psicólogo vai encaminhar para o médico psiquiatra. É ele que é especialista. E aí a pessoa fala, mas eu não tô louca. Porque tem isso, né? Essa louco associação. Não procura ajuda, né? Tem essa associação. E vai para um outro médico, uma outra especialidade. Automedicação. Tá acontecendo muito, infelizmente. Tá? Conseguem. E assim, é muito risco. Então, quando o profissional psicólogo identifica e encaminha para o médico psiquiatra, e a psicoterapia junto com o acompanhamento psiquiátrico vão caminhar juntas, tá? O que a medicação vai fazer? Vai tratar o sintoma físico. Taquicardia, a sudorese, aquela crise de ansiedade, aquela sensação de morte. Quem já teve sabe o que eu tô falando. Aquilo, a medicação vai minimizar. Sintomas físicos, medicação. Essa medicação vai levar... a terapia a causa. Isso. A terapia causa. Entendi. Tá? A terapia sempre a busca da causa, a cura através da palavra, a importância do ouvir, do se ouvir, por isso que o psicólogo ouve mais do que diz. Faz muitas perguntas, né? A gente mesmo responde. Antes da Luciana fazer uma pergunta, eu quero que você falou das sinais, né? Eu vejo algumas crianças aí, né? Os pais não conseguem entender, aí fica aquela coisa, mas como que o pai não viu? Como que a mãe não viu? Então, para ser mais prático, quais são os sinais mais específicos que a pessoa dá pra gente ficar ligado? Você está falando do que exatamente? Do suicídio. Do suicídio. O suicídio, ele vai vir vai vir alguns sintomas depressivos, né? Um pedido diferente, um chamar diferente. Oi, tô precisando conversar. Uma pessoa que há muito tempo não te procura e manda uma mensagem. São alguns sinais. Filhos, né? Falando de criança. Aquela criança que tinha um comportamento do comer regulado, passa a comer menos ou comer mais, compulsão. Né? Nessas observações. Aquele dia não quer tomar banho, tá um pouco mais triste, tá tendo insônia. Alguma mudançazinha de comportamento. Nossa, mas é muito pequenininho, dá sinais, mas a gente que é leiga, né, que não entende, não consegue enxergar. Acha que é frescura, acha que é um monte de coisa. Exatamente. Se já tem uma predisposição para um transtorno e enfim. Nossa, que pode acontecer. Que coisa. Lu, faz a pergunta que é. Que você falou que insônia também é ansiedade, né? Agora, quando a pessoa tá com ansiedade, tem insônia, isso gera depressão, gera outros casos piores? Pode acontecer. A depressão e a ansiedade são transtornos que andam ali juntos. E vai depender. A gente sempre fala. Agora eu tô fazendo uma pós em neuropsicologia, né? Que eu sempre quis fazer, agora eu tô conseguindo fazer. E a minha professora disse, eu sempre respondo, depende. Fiquem com essa palavra sempre, depende. Porque o ser humano é muito singular. Porque é tudo relativo. Exatamente. Então, depende do quê? Predisposição genética.
tá? Já vamos ficar de olho. Tem alguém na família que tem algum transtorno psiquiátrico, né? Algum caso de suicídio, alguém na família que já faz tratamento para depressão, é uma predisposição genética. Sim. Então já fica de olho. Jovens se trancam dentro do quarto, não conseguem conversar, tenta conversar ou com o amigo ou com a mãe do amigo, observar onde tá indo, é mais observação e, gente, chamar para conversar. Se não tem essa prática, passa a ter, tá? Não é amiga, é filho. Mas vamos chamar para perto, vamos observar, chamar para conversar. E o principal, eu estou aqui. A pessoa quando está em crise, sim, né, eu trago muita família no consultório. Eu não sei o que eu faço, doutora. Porque infelizmente as pessoas falam, mas por que você está assim? Você é tão bonita, você tem tudo. Vamos lá, vem, vamos, vou te levar no cinema. A pessoa não quer, a pessoa não sente, né? Ela não quer falar, ela não quer ouvir. Pois é, e como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Fica do lado. Se mostra que é um porto seguro. Tô aqui, eu tô aqui. Precisar. A pessoa tá em crise, geralmente. Boa dica, né? É. Porque a pessoa, quando tá em crise, ela não quer conversar. Ela não sabe o que é. As pessoas buscam motivo. Olha, que legal. Então, chamar pra perto, mostrar que tô presente, tô aqui. Porque tem criança que não... Por exemplo, meu filho mais velho. Ele, pra conversar, olha, eu pena pra ele falar algo, eu tenho que arrancar do menino ele alguma coisa. Anos? Tá com 12. E ele é pré-adolescente. E ele é totalmente quietão, ele é muito pai dele. E o mais novo é mais eu. Então, o mais novo fala muito, que é ótimo, eu sei. E o outro é mais reservado. Então, eu olho o nosso lance da mãe, né, de saber entender o que é que... É uma linha muito tênue entre o jeito dele ou ele está com algum problema. Porque eu posso, de repente, estar vendo problema onde não tem. Que às vezes a gente entra nessa neura, né? Quanta gente achou que tava com Covid aí não tava? Tava com ansiedade. Não é? Bom, mas mãe é bom seguir a intuição. Né? Os pré-adolescentes, em especial, a gente tem que ter muita atenção. Né? Porque é um comportamento deles, é hormonal. Eu ficar quieto, eu não gostar disso, eu ter vergonha da minha mãe, eu querer ficar no quarto e eu ficar só em grupo de amigos. E ainda assim, é chamar pra conversar, é estar perto, não tem muito, tá? É entender que é fase, né? Que a gente que é mãe, a gente sabe todas as fases, nenhuma é fácil, né? Mas a pré-adolescência é bem delicada, a questão hormonal, né? E voltando, durante crise, tô aqui, só. Tá? Isso é importante. Sentiu uma ideia, um sentimento, qualquer coisa relacionado à morte, que muitos já tiveram, tá? Um pensamento suicida, o pensamento vem. CVV, o Centro de Valorização à Vida, tá? Mas eu sou sozinho, ninguém quer me ouvir. 188. 188, olha que legal. São mais de 4.000 profissionais capacitados e voluntários, tá? Então, a gente Mas eles são capacitados porque eles estudam, eles são psicólogos? Sim. Não é alguém só com boa vontade ali? Tá? Que legal essa dica. E, né, por conta do CVV, que iniciou a campanha do Setembro Amarelo, tá? Porque em 2013 a OMS colocou como 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, tá? E por que amarelo? Então, peraí, segura aí, porque agora a gente vai ter um recadinho para você aí da Luciana Nunes Fotografia. Bom, recadinho dado então da Luciana, que é nesse estúdio aqui que a gente tá gravando. Gentilmente ela nos cedeu.
E aí você falou que tem o porquê do amarelo, né? Que foi instituído 10 de setembro, né? Hoje é dia 9 de setembro, coincidência. E por que o amarelo? Em 1994, um jovem chamado Mike, nos Estados Unidos, ele tinha 17 anos, tinha um Mustang, reformou esse Mustang, pintou de amarelo, e a família não percebeu as angústias dele, deu alguns sinais e ele cometeu suicídio, que foi em setembro também. E por isso o amarelo Mustang. Olha, gente, que interessante, que legal, não sabia disso não. Tá? E 10 de setembro, né, a OMS lembra que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Há pouco tempo atrás ainda era um tabu, não era falado. Né? Não podia ter falado, não fala sobre isso, deixa pra lá, vamos ignorar. Qual que é a orientação agora, gente? Fale. Se expresse, isso mesmo. Peça ajuda. Estatísticas mostram 40 casos de suicídio por dia. Meu Deus, é muita coisa. Mas isso é número geral ou só ligado à pandemia? Geral. Geral era 36, 32 numa época, agora com a pandemia 40. E quais são? Acredito eu que seja por conta da pandemia esse aumento. Lógico, né? Aumenta um monte de coisa, infelizmente. Mas o que é que chega no seu consultório dos motivos pelos quais eles se suicidam? Porque a família, em alguma hora, ela é chamada. Sei lá... Deveria ser ouvida. A família é agregada no tratamento? Sim, tem que sem ser, dúvida. Né? Porque a gente família não sabe como lidar, né? Exatamente. E é por isso que eu trago a família para o consultório. Como eu vou lidar com aquela crise? Ele fala para mim que quer morrer, né? Ele já tentou, tá? Ele se corta, ele... Que jeito que eles tentam se suicidar? Tem muitos, né? O que aparece lá para você? Não que aparece para mim, mas assim, infelizmente o mais comum, né, falando... o uso de arma de fogo, né? Que hoje em dia está tendo um pouco mais acesso. Automedicação, que também está tendo acesso, infelizmente. Ou já faz o tratamento, mas é um paciente com ideação suicida, depressivo. Os profissionais orientam, não deixa eles manipularem a medicação. Porque a medicação controlada, eles estão com psicotrópicos ali. Sim, toma de uma vez. A família deixa, entende? Então, o uso de medicação, muito comum, tá? Veneno de rato, inseticidas, né? Também, né? Ingerir isso. Um aumento, agora lembrando, que teve de casos de alcoolismo durante a pandemia, também é um aumento importante, tá? Que não deixa de ser um comportamento suicida. Então, o alcoólatra passa a beber mais, a gente sabe que a bebida não faz bem. Tá bebendo em excesso. Né? O dependente químico está usando droga em excesso. Então, se ele bebe e usa droga, seja qual droga for, eu imaginava que era porque ele quer sair do estado da realidade para esquecer tudo o que está acontecendo. Mas é um comportamento suicida. Isso não significa que ele vai se matar. Entendi. Né? O comportamento suicida está muito acompanhado Mas é a uma isso. linha na personalidade dele que mostra que ele pode chegar ao suicídio. Gente, que sério isso. E aí vai depender da predisposição genética, como eu disse, das avaliações, né? Pra gente chegar num psicodiagnóstico, a gente faz avaliações, testes, e pra chegar nisso. Tá com tendência, não tá? No hospital atendia muitos casos, muitos. Então, aproveitando e falando dessa psicologia hospitalar, né, que eu te conheci e tal, aí a gente fica pensando, eu mesma, quando eu vi você lá, levei um susto, o que uma psicóloga faz no hospital? Né? A gente fica com essa dúvida. O que faz? Deve ter muita coisa. Tudo. Psicologia hospitalar também é uma especialização até que recente, de alguns anos, que vem crescendo, graças a Deus, e aqui no Vale também vem crescendo. E é uma especialização, né? Então, psicólogos formados que vão se pós-graduar em psicologia hospitalar, uma duração de 1 ano e meio, com estágio a 2 anos, na prática, tá? Então, o que psicólogo faz no hospital? A psicologia hospitalar é uma psicoterapia breve e focal. Ou seja, a gente tem um foco. Qual que é o foco? É o diagnóstico que trouxe você ao hospital. Tá? O que envolve esse paciente? Ele receber o diagnóstico. Perfeito. Tá? Então, o psicólogo hospitalar acompanha o médico na notícia do diagnóstico difícil, que a gente fala. Então, os médicos, não, o psicólogo me acompanha, porque eu vou dar uma notícia, né? Um câncer, pode ser estágio terminal, e o psicólogo vai acompanhar esse paciente e a família. De como eles vão receber a notícia. Mas também tem muita gente que entra doente no hospital e aí os médicos vão cuidar
do que está acontecendo e o psicólogo vai entender a causa, não é? Também? Sim, mas o foco principal é como ele está lidando com aquele diagnóstico hoje e o que ele vai fazer com isso. Não é daqui para trás, é daqui para agora. Ele vai trazer, mas é o foco. Tá. O que eu vou fazer? Eu tenho esse diagnóstico. Como eu vou enfrentar esse tratamento? Como a minha família vai enfrentar essa notícia, esse tratamento? Tá? Então, isso o psicólogo também faz. Eu, inicialmente, na minha carreira como psicólogo hospitalar, eu me iniciei na UTQ, Unidade de Tratamento de Queimaduras da Santa Casa de São José dos Campos. Então, eu já comecei com um paciente vítima de queimadura. Nossa, gente, já pegou o punk ali, hein? E casos Imagina de que lição de suicídio... vida ali que você teve ali, hein? Foi. Vida e vida profissional. Mas casos de suicídios é impressionante. Existe bastante, né? De atear álcool, combustível no corpo e riscar o fósforo. O suicida, ele tem muita questão da cena, tá? Tem isso também em muitos casos, de culpar o outro por conta disso. Então, é bem complexo mesmo esse tema. Né? Nossa. Então, o psicólogo atua nas UTIs, Tá. no pronto-socorro, eu já atuei, e acompanhar a notícia de óbito, né? O médico dá a notícia, o psicólogo fica, né? Acompanhar até na despedida, já acompanhei paciente necrotério, enfim. UTI pediátrica, né? Então, acompanhar as mães e, enfim, vi muita coisa. É minha paixão. Tem 3 anos que eu precisei optar, sair de hospital para me dedicar ao meu consultório, à minha clínica, que é o que eu gosto. 11 anos dentro de hospital, vi muita coisa, mas é minha paixão. E eu quero que você conte um pouquinho pra mim do que você viu, tá? Mas daqui a pouquinho a gente tem um recadinho pra você agora da Labrisa. Vocês conhecem a Labrisa? Ela que cuida do meu cabelo. Olha o recadinho dela aí. Bom, voltando aqui, tem alguns casos que você pode compartilhar, que você já viu, assim? Ou um caso que marcou muito, tanto no hospital quanto no consultório? Nossa, são tantos. Tem muito, né? São tantos agora, assim, mas são muitos mesmo, né? E é quando a gente vai abrindo as gavetinhas que eu falo da memória, né, vai vindo tanto. Eu fiquei 4 anos cuidando de paciente vítima de queimadura, me marcou muito alguns, sim. Tá? Mas no hospital geral, eu trabalhei na UTI neonatal, eu trabalhei no hospital geral mesmo, assim. Você pegou e de muitos tudo. casos marcaram, como no consultório também, né? A gente fala, no consultório são casos mais leves. Não, são casos diferentes, né? E você acompanha a trajetória daquele paciente, aquela evolução, né? O hospital, a gente precisa, todo atendimento ter um começo, meio e um fim, porque você não sabe se vai encontrar seu paciente amanhã. Né? Se ele vai de alta, se ele infelizmente vai a óbito. E é possível, é fácil um paciente ter alta? É fácil? No consultório, você diz? Até alta, nesses casos assim de suicídio, de... Fácil nunca né? Mas o tempo vai depender muito da evolução dele, do que ele pratica no dia a dia. As pessoas chegam no consultório e acham que o psicólogo vai fazer milagre. Aí eu fui naquele psicólogo e não adiantou. Não gostei dele não resolveu nada, continua do mesmo jeito. Exatamente. O problema é o seu, o problema é você. Psicólogo, gente, é um profissional que vai iluminar, que vai te dar o caminho, vai te mostrar. E muitas vezes você não vai gostar do que ouve no consultório. Muitas vezes. Tá? E vai ser uma opção sua esse tempo de praticar ou não. Eu pego muito no pé dos meus pacientes, vamos praticar. A gente pode mudar, a gente pode melhorar bastante. Você entra na linha da espiritualidade, da ciência. Qual é a sua linha?
Não, falando de linha, né, dentro de consultório, psicologia, a gente tem muitas abordagens. Você já ouviu falar da psicanálise freudiana, junguiana, né? Eu sou humanista, que é dentro da fenomenologia, né? Que é o paciente frente a frente, tá? Eu interajo mais com meus pacientes, né? O psicanalista, ele mais ouve. Então, é uma abordagem mais assim, né? E o Rogers, né, que é da linha do humanista, ele fala que o ser humano, ele é como um crescimento sempre contínuo. Então, cabe a você querer essa transformação, essa melhora e essa mudança. Tá? Então, o profissional de psicólogo vai fazer isso, ele vai te dar o caminho. Você vai caminhar, se você quiser, no ritmo que você quiser. Então, eu vou fazer agora uma pergunta que eu acho que muita gente pode se interessar. Eu, particularmente, nunca gostei, eu já fui psicóloga, já fiz terapia e, nossa, gente, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam fazer. Mesmo não tendo problema, porque ninguém é resolvido 100%. É um autoconhecimento, Eu já tive essa audácia de falar, eu sou super resolvida, coitada de mim. Mas você sabe, que não. O que a gente faz na terapia? Autoconhecimento. Autoconhecimento, é uma delícia. De fato. Não. Né? E você pode se conhecer de várias formas, né? Na religião, na yoga, na meditação. O importante é procurar ajuda, né? Mas eu particularmente gosto. Aí você falou que a sua abordagem é de fazer as interferências. Acho que é essa palavra que você falou, a interferência. Eu particularmente não gosto de só falar e o outro só ouvir, ou a psicóloga só me devolver perguntas. Eu não gosto. Eu gosto que interage. Todo psicólogo devolve pergunta, né? Então, mas tudo bem devolver perguntas, mas interage, me fala umas verdades, porque eu acho que fica mais fácil. É a sua linha, então. Sim, é muito do perfil. Por isso que psicólogo é importante você estabelecer um vínculo. Eu costumo falar assim, né? Chegou aqui no consultório, parabéns, é um ato de coragem. Tá? Mas eu quero 3 sessões para você continuar. Ou, se não estiver à vontade comigo, Renata, eu vou te encaminhar para um outro profissional. Você precisa se identificar. Você precisa de um mínimo de 3 para mapear a pessoa, né? Um pouquinho. E para elaborar o quê? Esse vínculo. Uma empatia, né? Isso. Agora, eu não gostei muito dela. Não vem. Tem que falar sobre isso. E quando você não gosta do paciente? Porque tem paciente que não gosta do psicólogo. Eu já fui, e o que eu não gostei, eu fui em outro. Fui em 4, até encontrar uma pessoa. Que ótimo. Porque muitos desistem, né? Fiz isso. Perguntei, eu fiz uma entrevista com o psicólogo, eles não gostaram, se sentiram ofendidos. Falei, não, eu vim aqui porque eu quero conhecer a sua linha, porque eu quero uma linha assim. E qual é a sua? É essa? Então, desculpa, não quero. Ele ficou super ofendido, até que eu encontrei a doutora Idalina, não sei nem se você é viva, doutora Idalina. Um beijo pra você se estiver assistindo, me ajudou muito. E então, pra quem gosta da interação, como eu tô falando, é a sua linha, o seu perfil. Isso. E nada contra também aqueles que não interagem, que só perguntam, que só ouvem, mas é bom ter essa empatia. Então, no mínimo, são 3 sessões. Eu, particularmente, eu peço isso pro paciente. Venha. A primeira é um ato de coragem, né? Tá travado, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar pra ela? É sempre assim. E vem muita emoção. Na segunda, é a segunda vez, eu posso observar mais, eu vou ouvir mais, eu observei como eu me senti durante a semana. E na terceira você vai ter certeza, né? Então eu sou bem aberta para os meus pacientes, né? E casos difíceis, assim, que a pessoa não, que a família obriga, é o pior, não é? Se a pessoa não... É a minha primeira pergunta, né? Geralmente liga. Eu quero marcar uma sessão para minha filha. Quantos anos a sua filha tem? 23. Tá, mas por que a senhora tá ligando? Eu pergunto. Porque ela pediu, ela tá trabalhando. Tá. Ela quer fazer terapia? Você pede pra ela entrar em contato comigo? Isso. Alguns não ligam, né? E alguns ligam. Alguns vão uma sessão, já aconteceu, de adolescente uma sessão, ficar lá no canto. Eu falo, mãe, não é momento, a gente precisa respeitar isso. E nada contra você, mãe, que tá fazendo isso pra ajudar, né? Mas é que às vezes a gente tem que ajudar. Quem quer ser ajudado, você não dá resultado, você gasta só dinheiro, tempo, estressa todo mundo. E aí tem gente que faz só de birra, né? Também. E aí quando você enxerga que a pessoa não quer, que dor no coração que dá em você, né? Que você fala, puxa, podia ajudar e não posso. A gente tenta, né? Mas é muito do tempo de cada um e a gente tem que respeitar isso.
Você falou, né, na questão espiritual, não sei, né, nós psicólogos não podemos eticamente entrar em questões religiosas, tá? Para não induzir o paciente. Mas o que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente precisa ir em busca do quê? Do equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então, a prática da atividade física é muito importante para o paciente que sofre de ansiedade e depressão. Vai liberar endorfina, ele precisa desse hormônio para repor. Escolhe aquele jiu-jitsu, escolhe boxe, escolhe da porrada, escolhe aquilo que você ame fazer. Exatamente. Ai, mas eu odeio caminhar, então você não vai caminhar. Não vai caminhar. Vai dançar. Senão vira um outro problema, né? Isso. É verdade. Tem alguma coisa que você indica assim para dentro de, vamos lá, as mães que estão, você vai responder isso já. As mães, né, a mãe que tá aí tendo que estudar junto com o filho, meu Deus do céu, olha que situação. Tem que estudar, porque a gente já nem lembra mais nada, né? Tem que estudar junto com o filho, tem que administrar a rotina da casa, a rotina do trabalho, a falta da grana e por aí vai. Todos os problemas que você deve estar enfrentando aí com um filho pequeno, às vezes morando em apartamento. Dá uma dica, dá uma luz no fim do túnel para essas mães, por favor. Uma palavra. Que fazer? Organização. Mas organização mesmo. Pega um papel, segunda a sexta. E monta um cronograma. Isso. Cola na sua geladeira. Organização. E pedir. Sabe o que acontece? Acontece muito. Ai, eu tô lá, não tá vendo que tá cheio de louça na pia? Pode, não custa me ajudar? Eu falo, gente, pede. Tem gente que simplesmente não... Muitos não sabem pedir, muitos não têm a iniciativa de, tá? Então é momento de pedir ajuda e organizar. Organização do tempo é uma nova rotina. E organizar inclui horário para tudo, não é? Até para lazer. Até para lazer. Sim. Mas tá aí, mas e aí que atividadezinhas fazer ali dentro de casa? Dá, né? Não tem aula no YouTube de dança, de... Vamos buscar prazeres? Ai, tô muito ansioso, só como. Quanto tempo quem gosta não pega e não tem oportunidade de sentar e fazer um crochê, um tricô, um tapete, um artesanato, seja qual for. Né? Culinária, vai cozinhar. Tá? Vai estudar, tem tanto curso. Tem tanto curso, até gratuito na internet. Eu tô fazendo alguns também. Sim, né? Vamos ler. Leitura é conhecimento, vamos ler um livro. Né? Vamos dar banho no cachorro. Vamos valorizar nosso lar. Entendi. Eu tô ouvindo muito, nossa, eu não sabia como que era ficar em casa, eu não conseguia. Agora eu tô conseguindo, tô tendo prazer, tô organizando. Né? Tô organizando. E coisa besta, aqueles filmes da Netflix que assistir faz tempo, não consegue, tá lá na lista, assiste. Aquela gaveta, aquela zona, aqueles documentos, não sabe onde você guarda as coisas, já organiza, né? Não tem tempo de ir no salão, então arruma lá hidratações caseiras lá e faz no cabelo. E ser criativo, né? E criar as coisas, né? Mas pra não pirar muito, é verdade. Bom, então tá. Antes da gente terminar agora, eu quero que você deixe um recadinho. Quer dizer, antes do recadinho, é que tem uma situação agora, né, gente? Quem assiste o programa sabe. Então eu vou pedir para você fazer, antes do recadinho, todo entrevistado, no final, faz uma pergunta para mim. De supetão, tá? Mas eu vou dar uma lambuja pra você, porque eu sou muito boazinha, sabe? E antes disso, eu quero que você, antes da mensagem para essas pessoas, tem alguma coisa importante que você precisa falar e eu não perguntei? Não, é que dá pra desenvolver um monte de coisa, né? Dá, mas eu acho que de importante a gente focou muito no falar, pedir ajuda, nos caminhos, no identificar o que é, né? Olhar pra si e é isso, é buscar um profissional. E pedir ajuda. Então agora faça uma perguntinha para mim. Tati, antes da terapia e depois da terapia? Porque na verdade não foi uma terapia, foram várias coisas, né? Foi a terapia, aí foram os cursos, os workshops que eu fiz de meditação, de autoconhecimento. Das terapias. Foi muita coisa, mas eu me sinto... Eu até postei esses dias, sabe aqueles desenhos daquelas mulheres, daqueles desenhos de banheiro feminino e masculino? Aí não tem aqueles desenhos de mulheres que é uma saia quadrada, assim? Eu era essa. E aí tem outras fotos, outros quadrinhos nas portas de banheiro feminino, a mulher já toda assim.
Empoderada. A terapia me fez sair daquele vestido quadrado dos desenhos, né? Eu virei uma borboleta, na verdade, entendeu? Eu era uma... Tava no casulo ainda. Tava no casulo e virei uma borboleta. Porque foi o que aconteceu comigo nas terapias. Por isso que eu falo que todo mundo devia fazer. Eu fui por um motivo e fui descobrindo outras coisas. O que me pirava mais era eu tentar ser o que queriam que eu fosse. E eu não conseguia. E até eu descobrir que eu não era quem eu era, que eu não conseguia ser aquilo, por que eu tinha que me encaixar? Que não precisava ser, né? Eu não precisava me encaixar e nada a ver com a caixa é bacana, mas eu não me encaixo na caixa. Até entender e aceitar, uma palavra que você usou, de que tudo bem, eu não quero isso, eu quero ser do meu jeito. E mesmo que eu não quisesse, Renata, eu não conseguia me encaixar naquilo. Então eu fiquei 13 anos da minha vida tentando ser coisas que outras pessoas queriam, e sinto muito, eu nasci assim. Então, não é síndrome Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não é isso. Então eu vou daqui para melhor, mas manter dentro da minha essência. E aí eu me libertei. E aí virei a borboleta amarela. Encontrou a amarela. Encontrou amor próprio, e me encontrei. E aí acabei encontrando um cara que é igualzinho, que ama a liberdade, que não castra a liberdade. Porque aí você permitiu, né, que essas pessoas com a mesma energia se aproximassem de mim. E nada contra. Quer ficar na caixinha? Fica na caixinha. Eu não quero na caixinha, né? Então a terapia me deu isso. Mas foram várias coisas, porque uma vai levando o que você a precisava. outra. Foi bem legal. E tudo começou com a terapia, porque eu era viciada em trabalho. E a doutora Idalina, que me curou ou me ajudou a deixar de ser tão viciada em trabalho. E dali fui indo, né? Mas sem desconsiderar toda a minha espiritualidade, a doutrina espírita que eu segui, tudo o que eu aprendi na igreja, na igreja que eu seguia. Imagina, não vou cuspir no prato que eu comi. Mas eu acho que cada um tem o seu... contribuiu com algumas coisas na minha vida, né? Mas é isso. Que bom. Pergunta respondida? Oh. Então tá bom. Alguma mensagem específica? Convida essas pessoas a... Gente, peçam ajuda, vamos falar, tá? E busquem profissionais, especialistas, profissionais, né, que possam realmente te auxiliar nessa busca de autoconhecimento, enfim. Acho que é isso. Isso mesmo. Não consegue ir no presencial porque tem medo, porque tem dificuldade... Vai no online, né? No YouTube, enfim, tem que procurar ajuda, né? Fala com estranho, às vezes falar com estranho é mais fácil que falar com a nossa família. Sim. Né? Por isso que o psicólogo tem que ser um estranho. Tem que ser um estranho. A gente não pode atender família nem amigo, tá? Ele tem que ser uma pessoa neutra de julgamentos. Exatamente. E se julgar, fica pra ele, não vai falar pra você, né? Né? Que a vida é assim, gente. É isso aí. Então é isso, viemos aqui de amarelo, né, para que a gente possa lembrar, não reforçar o ato do suicídio, mas reforçar, procure ajuda para prevenção. Não chegar nisso. Isso. Né, isso aí, procure a Renata aí que vai te ajudar. E você não tá mais no hospital, então, na vila, que foi quando você ajudou lá? Não, saí tem 3 anos. Tô no meu consultório, Ideara Espaço Integrado. Vai aparecer aqui. Tenho a minha colega, a doutora Tamires Borges também, minha companheira ali, que é psicopedagoga, e nós duas agora especializando em neuropsicologia. Legal. Eu quero convidar você para vir no próximo programa, se você quiser. Gente, porque eu quero que ela fale dos transtornos. De personalidade. De personalidade? Tem trocentos mil aí. Tem bastante. E eu já vou adiantar que eu descobri que eu tinha um transtorno. Então, pra você ficar curioso, você também, no próximo você volta pra falar e eu vou dizer qual o transtorno que eu tive, que eu fui curada. Ou estou sendo ainda, não sei, né? Mas acho que sim. Certo? Certo. Então, acabou. Gente, é isso então. Gostou? Que legal, né? Então, peça ajuda. Bom, não vou nem chover no molhado aqui, porque a Renata já falou tudo que tem que falar.
Quero agradecer aí a sua presença. Você que está no YouTube, aqui em cima tem todos os outros programas do A Vida é Assim. Aqui tem o link vermelhinho, aqui o joinha para você se inscrever, ativar o sininho para você receber sempre um vídeo novo. Você que está no YouTube toda sexta-feira às 10 da noite. Páginas do Facebook e no Instagram no domingo às 10 da manhã, tá bom? Marca seus amigos, compartilha. Você tem que seguir também, senão a entrevista não vai pro ar. Eu preciso de um canal no YouTube. Não, ou no Facebook, ou no Instagram, porque vai pros três. Ah, já te sigo. Ah, maravilha. Então vai pro ar. Então vocês vão assistir ela. Então é isso, gente. E se você conhece pessoas que estão passando por isso, ou você está passando por isso, entre em contato com a Renata. Ou se não for a Renata, alguma outra. Ou CVV, ou alguém, mas não sofra sozinho. Procure ajuda. Até para entender que, não, estou ótima, não tem problema nenhum, era tudo coisa da minha cabeça, sei lá o quê, né? Bom, é isso. Sugestões de temas, mais uma vez, entre em contato aqui embaixo, ó. E sugere, e aí eu trago aqui, quem sabe, falar de um tema super legal, porque a vida é assim, né? Certo? Certo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Beijo pra vocês. Tchau. Show. Nossa, agora liga o ar, pelo amor de Deus. Nossa, abriu meu... Tá vendo? A gente tá engordando, ó. Tá. Quem não tá? Viu? Não é mentira. Ó, Louco pra tossir aqui. abriu.